prevenção, tratamento e recuperação. Nos primeiros volumes desta coleção, assistimos a uma introdução ao mundo das drogas, compreendendo que existem as drogas lícitas comercializadas livremente, como o cigarro e as bebidas alcoólicas, e as ilícitas, que são aquelas proibidas por lei. Entendemos também que existem vários tipos de classificação destas drogas, que elas podem causar diferentes efeitos no corpo humano, e estudamos detalhadamente cada uma destas drogas. Agora, vamos ver como se pode trabalhar a prevenção, ou seja, como fazer para difundir os problemas causados pelas drogas e, assim, conscientizar as pessoas para que não se envolvam com elas. Mas vamos ver também como agir na recuperação daqueles que, apesar de tudo, acabaram se envolvendo e até se tornando dependentes das drogas. Assim, vamos começar tentando compreender quais são os tipos de usuários. Nem todos que experimentam alguma droga psicotrópica se tornarão dependentes dela. Se tomarmos como exemplo o álcool, podemos perceber que nem todos que ingerem bebidas alcoólicas se tornarão alcoólatras. E isso pode ser aplicado para grande parte das outras drogas. Existe, portanto, o uso experimental, o uso ocasional e a dependência. Na verdade, essa classificação é para facilitar a nossa abordagem terapêutica, porque na verdade nós não sabemos qual é o seletor em que modifica de uma fase para outra. Na verdade, nós temos as pessoas que fazem uso de drogas, né, que começam na adolescência e cada vez mais essa faixa etária está diminuindo. Hoje eu já atendo dependentes com 11, 12 anos e tem uma segunda fase, que é a fase do abusador, que é aquele que ainda estuda, muitas vezes trabalha, mas faz o uso nos finais de semana, nas raves, nas danceterias, nas baladas. E tem um terceiro estágio dessa síndrome, que é a dependência química, que é a dependência química instalada, que é onde o indivíduo vive para usar e usa para viver. E para cada abordagem dessa, existe uma situação familiar, existe um contexto social, a qual precisa ser muito bem diagnosticado para que se tome uma medida correta. O uso experimental acontece quando a pessoa usa a droga uma vez ou outra. Já o uso ocasional se dá quando a pessoa passa a usá-la com uma certa frequência, mas sem que isso lhe traga prejuízos. E, finalmente, a dependência acontece quando o uso passa a ser intenso, ou seja, ocorre com uma alta frequência e trazendo uma série de prejuízos à vida da pessoa. O maior problema é que não podemos adivinhar quem, ao experimentar uma droga, terá problemas associados a esse uso e quem pode não ter. Além disso, vários dependentes passam muito tempo sem admitir sua dependência, classificando-se apenas como um usuário ocasional. É importante lembrar que, no caso das drogas, qualquer tipo de uso pode trazer danos à saúde da pessoa. Não é correto você pegar um jovem que faz um uso de droga e colocar ele numa clínica com dependentes químicos crônicos. Mas é muito importante saber que é necessário a mesma atenção que é dada ao dependente crônico precisa ser dispensada à família desse dependente usuário e a ele também. É uma forma de prevenção. O que é a dependência? Dependência é o impulso que leva a pessoa a usar uma droga de forma constante, inicialmente para obter prazer e posteriormente para evitar os sintomas desagradáveis causados pela falta da droga, a chamada abstinência. A dependência é muito rápida, a abstinência é muito longa. Eu, particularmente, agora, quando eu tive que sair da heroína, eu tive crises de convulsões, porque meu corpo pedia muito a droga, né? Que é uma droga que, se eu não trocasse o sangue, é muito difícil a saída, né? Uma característica importante do dependente é que ele não consegue controlar o consumo, agindo de forma impulsiva e repetitiva.
A droga vai ocupando o papel principal na vida do dependente e suas atividades e seu círculo de amizade vão se restringindo àqueles em que o uso da droga acontece. E a partir daí a gente embalou, sim, bastante, né? Porque um querendo provar que é mais maluco que o outro, então o uso foi assim, uma constante, né? Dia a dia. Aos poucos, o dependente de drogas pode apresentar uma série de dificuldades no desenvolvimento de suas atividades cotidianas, o que pode gerar conflitos familiares, no trabalho, na escola e até mesmo com a lei. Pô, não vale a pena. Só que chega uma hora que o corpo pede a droga. A gente faz coisas que não é da índole, entendeu? A gente rouba dinheiro da mãe, vende as coisas que tem, mas não porque quer, é a precisão da droga. A droga faz que você vende qualquer coisa, mano. Você vende qualquer coisa. Você vende até um rádio 2 vezes, se for possível. Você vai ver agora a maior liquidação de todos os tempos. Conjunto 3 em 1, R$19,99. TV 14 polegadas, só R$39,99. Micro-ondas, só R$17,99. Quem usa drogas acaba não dando valor a mais nada e perde as coisas mais caras da vida. Respeito, amigos, família. E não ganha nada em troca. Não use drogas. O preço é alto demais. Luminária Caprice, só R$6,99. Para os esportistas eu sempre digo, para a sociedade de uma maneira geral, sempre digo que a droga só beneficia verdadeiros cartéis mundiais que fazem com que as pessoas transportem esta mercadoria para levar ruína às famílias. É só pesquisar o que acontece numa família quando há um drogado ou alguns drogados. É só pesquisar o que dizem os médicos, os cientistas a respeito da droga. É só saber o que falam os treinadores, os verdadeiros treinadores esportivos preparados em educação física a respeito da droga. A droga melhor é o preparo físico, a boa alimentação, o estudo. Isto é boa droga para enfrentar o dia a dia da sociedade. Prevenção. A prevenção do uso de drogas deve começar antes mesmo da criança nascer, com as mães evitando a ingestão de cigarros, drogas e bebidas alcoólicas durante a gravidez. Muita gente diz, não, prevenção não funciona, não adianta fazer nada. Não é nada disso. Prevenção bem feita, de uma forma continuada, envolvendo família, envolvendo comunidade, estando atento a todos os tipos de droga, funciona. Os grandes exemplos para as crianças e os adolescentes vêm de dentro de casa, com o primordial e fundamental apoio e orientação da família, como veremos mais adiante. Não existe recuperação de um dependente químico se não houver um empenho em 100% da família, né? Existem vários tipos de palestras, campanhas e informações de todos os gêneros que são importantes para a conscientização das pessoas dos perigos que as drogas trazem às nossas vidas. A parceria é uma organização do terceiro setor. Ela é formada por empresários e por profissionais das áreas de comunicação, da área médica e educação. A parceria tem como objetivo educar, aumentar a consciência da população sobre os riscos e as consequências do uso de drogas ilícitas. Esse é o objetivo da parceria. E ela, embora tenha tenha vários projetos desenvolvidos em áreas de comunicação, o principal foco de atuação da parceria é no desenvolvimento e produção e veiculação de comerciais, de anúncios, de filmes, mensagens publicitárias, como esse que vocês vão ver agora. Bom, sou Alfredo, Ana Elisa. Queria aproveitar o momento para pedir em casamento a mão da... Ai. Natália. A maconha mata de vergonha. Esse primeiro filme que vocês viram é o comercial que aborda a questão da maconha e a ação da maconha
sobre a memória de curto prazo. O rapaz fica todo constrangido e embaraçado porque esquece o nome da namorada na hora de pedir em casamento. Primeiro, isso é uma das maneiras de que você aborda a questão do uso da maconha, e ela é verdadeira. Isso é reconhecido pelo jovem, isso acontece de fato. Então, é uma mensagem verdadeira, é uma maneira de abordar. Grande liquidação de neurônios. Aproveite! Comprando agora os nossos produtos, você se transformará num imbecil fumado, ou um idiota cheirado, ou mesmo um débil mental picado. Mande todo o seu dinheiro agora, depois o do seu pai, da sua mãe e de quem mais você conseguir. Não tem dinheiro para drogas? Que vergonha! Nós aceitamos toca-fitas, relógios, tênis. Use drogas! Você só não será um jumento perfeito, porque ninguém é perfeito. Seja burro, use drogas. No segundo caso, nós usamos o bom humor. E a questão que é abordada é, quando você começa a se envolver com drogas, você começa a precisar de dinheiro para comprar droga. Ou você se envolve no tráfico e começa a revender, passar para amigos para poder fazer dinheiro, ou você começa a vender as coisas da sua casa, tira dinheiro daqui, vende uma coisinha da casa que seu pai não viu, rouba uma joia da sua mãe. Ou seja, essa é uma outra consequência que é levada pelo uso de drogas. Quer saber meu nome? Meu nome é cocaína. Louca pra você cheirar inteirinha. Comigo você vai se sentir dono do mundo. Eu vou te deixar bonito, muito bonito. Depois você vai perder o sono, o apetite. Eu vou devorar o seu nariz. Quando a gente estiver bem íntimo, eu prometo a você uma parada cardíaca, parada respiratória, ou um colapso no sistema nervoso central. Aí, meu bem, você vai ver no que dá meter o narizinho aonde não é chato. Meu nome é cocaína! O terceiro filme que vocês viram, que chama-se Cocaína, essa moça de branca, uma menina bonita, e que se diz Eu Sou a Cocaína, ele é um filme um pouco mais impactante, um pouco mais forte, e nem todo mundo gosta do filme, né? Pelas cenas que ele traz. Mas acontece o seguinte, ele é verdadeiro, isso faz parte do mundo real, e você tem que encarar. Isso é uma das consequências do uso de drogas. Qualquer um que conhece um pronto-socorro às 4 horas da manhã, vai ver uma cena como aquela, e aquilo é causado realmente pela droga. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você vai comprar, lembre-se do preço. O último comercial, inclusive, é o mais recente que nós estamos vendo hoje na televisão. É o que mostra um assalto. É um filme que passa de trás para frente e mostra que a arma que foi usada naquele assalto foi comprada com o dinheiro da droga que ele comprou momentos antes, né? Quer dizer, o próprio rapaz que comprou as pedrinhas de crack deu dinheiro na mão do aviãozinho do traficante, que com esse dinheiro comprou a arma e que fez o assalto lá na esquina. É uma maneira de abordar a questão, é um outro aspecto da questão do uso da droga, que não tem nada a ver com as anteriores, não tem nada a ver com a memória de curto prazo, não tem nada a ver com o dinheiro que some da sua casa, e nem com a questão médica do colapso cardíaco, das paradas respiratórias, mas tem a ver sim com a questão da cidadania. Todo jovem que usa droga deve saber que o dinheiro que ele aplica na compra da droga vai parar na mão do traficante e que vai promover a violência. De uma certa forma, ele é corresponsável pela violência. Nos interessa dizer que há uma luta grande da parte melhor da sociedade contra a droga. Diariamente você pode notar a apreensão de drogas da mais variada quantidade. Êxtase, heroína, cocaína, maconha, tudo para fazer o mal e levar à morte, sim. Prevenção bem feita, de uma forma continuada,
envolvendo família, envolvendo comunidade, estando atento a todos os tipos de droga, funciona. No caso das drogas, é sempre bom lembrar daquele ditado popular: prevenir é melhor do que remediar. Ou seja, nós vimos 4 exemplos de maneiras com que se faz a campanha da parceria, e eu disse no início, são quase 60 filmes feitos até agora. De uma certa forma, eles se encaixam mais ou menos nesses ângulos da questão que eu abordei. E como técnica publicitária, eles têm que ser, em primeiro lugar, verdadeiros. Nenhum desses filmes fala alguma coisa que não corresponda à verdade. Porque se você perder credibilidade, você perdeu o seu espectador. Mas, quando as tentativas de prevenção não são assimiladas e as pessoas acabam se envolvendo de forma complicada no mundo das drogas, é necessário passar à fase de tratamento. Eu cheguei a um ponto também que eu ficava com uma faca, andando com uma faca, mano. Eu sentia que tinha alguém me perseguindo, tinha perseguição. Tem até uma história, assim, uma coisa até interessante também, que às vezes eu usava muito no carro. Eu comprava e enchia o tanque e ficava o dia inteiro andando no carro. Da Avenida do Estado estava na Marginal, da Marginal daqui a pouco estava na Castelo. A Castelo voltava Aricanduva, você rodava São Paulo inteiro. Sem motivo nenhum. Sem motivo, sem destino. E sempre quando eu olhava no retrovisor tinha um Palio cinza me seguindo, mano. E putz, eu entrava nas ruas que nem louco, alucinado, num perigo também de atropelar alguém, bater o carro, ferir alguém também, ou até me matar. E sempre nessa mesmo, o Palio cinza tá me seguindo, o Palio cinza me seguindo. Um dia eu conheci o Juan, aí tô lá parado, ele veio, ele falou, vai lá, leva suas malas ali no carro. Na hora que eu olho pro carro, que carro que é? Um Palio cinza, mano. O médico? É, que foi o que veio, um Palio cinza, que veio me internar, né? Atualmente, existem várias modalidades de tratamento para a dependência de drogas. Dentre elas, podemos destacar os grupos anônimos, como os Alcoólatras Anônimos, AA, ou os Narcóticos Anônimos, NA. Outras possibilidades de tratamento são as comunidades terapêuticas, o tratamento médico e a psicoterapia. Que é um método que consiste em centralizar a recuperação, responsabilizando o próprio paciente pela sua recuperação, levantando valores humanos, mostrando para ele a felicidade que é viver a vida tão gostosa como ela se apresenta, com esta natureza exuberante, com todas as coisas bonitas que nos oferece a vida. Sem uso do entorpecente você vive muito melhor, você vive mais intensamente. Bom, aqui nós trabalhamos a base de conscientização. O nosso sistema é de conscientização. Nosso lema é o seguinte, é liberdade, responsabilidade e disciplina. Então nós vamos trabalhar nesses 3 aspectos. Dar a responsabilidade à pessoa, mas cobrar responsabilidade e cobrar disciplina. Sem isso, não há como trabalhar. Eu costumo dizer que o Recanto Maria Teresa não é um lugar para parar de usar drogas. É um lugar para aprender a ser feliz. Só que o dependente químico só consegue ser feliz se ele conseguir parar, interromper aquele fluxo de vida onde a droga é a coisa mais prevalente, mais importante. Com tantas alternativas, alguém poderia perguntar qual a melhor. Mas, na verdade, não se pode dizer que uma modalidade de tratamento é melhor do que a outra, pois as pessoas são diferentes, o que faz com que o que funciona muito bem para uns não funcione tão bem para outros. Algumas modalidades de tratamento não são excludentes, ou seja, para o tratamento de um paciente pode haver uma combinação de algumas modalidades. Por exemplo, o dependente pode passar em consultas com o médico, ao mesmo tempo em que pode fazer psicoterapia e frequentar um grupo anônimo. Eu acho que uma coisa que é muito importante no tratamento das dependências é tanto o paciente como o médico ou o psicólogo e a família entenderem como uma doença crônica, ou seja, o que isso significa. Quando a pessoa chega ao tratamento, a gente não deve ter a ideia, vamos dizer assim, de que essas pessoas de um dia para o outro vão parar de usar ou vão resolver o problema delas em relação a drogas. É uma doença que precisa ou necessita de um tratamento de longo prazo,
porque as pessoas param de usar no início do tratamento, por exemplo, mas elas provavelmente vão ter recaídas, e isso acaba gerando abandono de tratamento ou dificuldade familiar de acusar esse indivíduo que ele não melhorou nada, que ele, apesar do tratamento, ele continua usando drogas. Então, quer dizer, as pessoas precisam ser orientadas que a recaída deve acontecer ao longo desse tratamento e que isso não significa que o tratamento não é eficaz, mas é um processo que pode demorar, às vezes 1 mês, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes mais de 1 ano. A dependência química vai levando a pessoa para o abismo e não tem retorno. Ela pode deixar de fazer, mas ficará sempre dependente. Num estalo, ela pode voltar a usar a droga. Recaída é quando, mesmo depois do tratamento e de um certo período de abstinência, a pessoa volta a usar drogas no mesmo padrão que usava antes. Então, a prevenção do retorno à droga, daquilo que nós chamamos de recaída, né? O voltar à droga, é uma coisa que depende, acima de tudo, de um tratamento continuado, de uma orientação, da frequência a grupos de mútua ajuda, da eventual psicoterapia, da solução de algumas angústias que são quase que normais do ser humano e que alguns, às vezes, usam a droga para encarar a vida de frente, para se afastar dessas angústias. Quando alguém diz que o tratamento não funcionou, é preciso compreender quais eram as expectativas do dependente e da família a respeito do tratamento. Qual a motivação do dependente para procurar ajuda, além de outros fatores psicológicos, biológicos e sociais envolvidos na dependência. Então, acho que nesse sentido, a expectativa do indivíduo quando busca tratamento não deve ser uma expectativa de um tratamento que a gente chama agudo, ou seja, ele vai ser internado ou ele vai receber uma orientação do médico e no dia seguinte ele vai estar curado sem a droga. É um processo que esse indivíduo vai ter que se manter em tratamento por vários meses para que a gente tenha uma segurança maior da abstinência ou da eficácia desse tratamento. Não é tarefa fácil definir o que é um tratamento bem-sucedido. Às vezes, pensamos que a abstinência, ou seja, o fato de não usar a droga, é o indicativo do sucesso, mas existem outros fatores, como o fato da pessoa se sentir integrada, estimulada a viver e refazer suas amizades, sua vida social e profissional. Então, se nós não tratarmos as angústias, não mostrarmos que a vida pode ser rica, pode ser cheia de oportunidades, ele pode voltar à droga, então ter a recaída para conseguir se sentir melhor, se sentir mais adequado e feliz. É muito importante que os familiares do dependente acompanhem o tratamento e que também estejam sendo tratados. O que é muito importante os familiares saberem é que a dependência química ela tem um funcionamento muito diferente de outras enfermidades. Naturalmente, as enfermidades que tem no planeta, o HIV, a pneumonia, a tuberculose, essas enfermidades, quando tratadas, quando as pessoas são ajudadas, as pessoas portadoras do problema, elas respondem com gratidão. À medida em que o paciente vai evoluindo, que ele vai se tornando curado, ele vai responder às pessoas que ajudaram com gratidão. Na dependência química, isso não acontece. É a única síndrome, né, a única doença que existe em que o padrão é diferente. Quanto mais um familiar se aproxima, quer entender, quer mudar de lugar, quer ajudar financeiramente, quer ajudar a resolver os problemas existenciais, mais ele colabora para que essa doença tome uma proporção muito maior. Então, basicamente, o meu trabalho é codificar aos familiares que convivem com um dependente químico de como lidar com essa doença, de como entender os mecanismos dela, como ela progride, como ela se instala, como ela vai aos poucos se tornando a doença da família, a doença da casa. O tratamento só deve ser indicado para pessoas que são dependentes. No caso do uso experimental e ocasional, pode-se conversar sobre os possíveis riscos relacionados a esse uso, mas não há indicação de tratamento. Se eu sou um dependente químico e faço um tratamento, me convenço de que a droga foi uma coisa terrível na minha vida e que eu tenho que
fazer mudanças na minha vida, minha família tem que participar dessa mudança, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, todos, enfim, é necessário que nesse processo o indivíduo não volte à droga e que ele consiga ser feliz sem o auxílio daquela muleta, aquela coisa extra na vida dele que a droga aconteceu, que a droga foi. Muitas pessoas acreditam que o melhor tratamento é a internação, mas o que se verifica é que a internação só é indicada em alguns casos. Na maioria das vezes é possível realizar um tratamento ambulatorial, ou seja, a pessoa comparece algumas vezes por semana para as consultas. Tudo que eu aprendi nesses 37 anos de carreira, o que eu posso dizer é que a gente não pode cair e ficar no chão. A gente tem que ter força de levantar. Agora, o mais prudente, em vez de cair, é dar um passo para trás para pegar o embalo e pular. Então, nós temos que estar sempre atentos aos obstáculos da vida e não ser vencido pelo obstáculo. Eu acho que uma grande dica que eu aprendi durante esse tempo todo chama-se atualização. Nós temos que estar atualizados, não só no sentido de drogas, mas no sentido de vida, no sentido de como se prepara os filhos, porque hoje os filhos são muito diferentes do que eram lá atrás. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. A família. Hoje em dia, eu poderia dizer para você de que cada 10 dependentes químicos, 7 morrem e 3 entram em recuperação com a ajuda da família. Não existe recuperação de um dependente químico se não houver um empenho em 100% da família, né? Um ente extremamente importante na questão das drogas são os familiares, é a família. A família se sente muito culpada quando tem um quadro de droga, um quadro de dependência na família. As famílias dos dependentes de drogas sofrem muito com essa situação e muitas vezes todos se sentem perdidos, sem saber o que fazer e a quem recorrer, a quem pedir ajuda quando descobrem que alguém na família está usando drogas. Uma boa notícia é que este problema não tem culpados, ele só tem vítimas. Porque, na verdade, a complexidade do uso, da facilidade de uso, de obtenção, é tão grande na sociedade que muitas vezes a família ou não percebe ou não teria condições de interferir naquele uso descontrolado. As pessoas confundem muito quando você trata com família, que você tem 6, 7 membros de uma família, com outras pessoas do contexto familiar. É muito comum ter divergências. Alguns acreditam que ele usa droga porque é filho de pai separado, outros porque ele foi rejeitado, outros porque ele é tímido. E na verdade, a pessoa ela não tem problema em usar drogas. Ela usa drogas e vai ter mais problema ainda, é o inverso. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente. E na verdade, a pessoa ela não tem problema em usar drogas. Ela usa drogas e vai ter mais problema ainda, é o inverso. Em primeiro lugar, é importante tentar manter a calma e saber que não existe nenhum manual sobre como se comportar nessa situação. Mas uma boa dica é que se tente conversar com a pessoa quando ela não estiver drogada ou bêbada.
Aqui nós temos um plátano, que é a árvore símbolo do Canadá. E também é um símbolo para nós, porque há um determinado momento do ano em que ela perde todas as folhas. Ela fica seca totalmente, parece que ela morreu, parece que não tem mais jeito. Todo ano nós dizemos, desse ano não tem jeito. Esse ano ela realmente morreu. Mas chega em setembro, outubro, na primavera, ela começa a se encher de folhas, torna-se uma copa vibrante, ampla, cheia, e mostrando que a vida sempre se recupera, não só com o plátano, assim como o ser humano. Então nós acreditamos nisso e dizemos para os nossos pacientes que a recuperação sempre é possível e a transformação acontece. Mas como a droga em questão para os jovens é muito álcool, cigarro e maconha, o filho tem que ser cheirado. Mamãe é especialista nisso. O filho, quando chega, ela dá o beijo cheirado. Como é que é? O filho chega e faz... Cheirou primeiro, já captou, e às vezes o cheiro está grudado na roupa. Então tem que diferenciar. Quem passa por um lugar que tem fumaça, absorve a fumaça na roupa e vai ficar fedendo essa fumaça. Então não é porque tem roupa cheirando que ele fumou. Ele andou em ambiente que tinha fumo, mas ele pode não ter fumado. Né? E aí a gente observa olhos. Os pais têm que pegar um costume de olhar fundo nos olhos dos filhos, porque os olhos representam como o cérebro está. Assim como uma pessoa quando está com sono, o cérebro está devagar, o olho fica devagar. Uma pessoa que está com sono não está um olho elétrico. Está um olho meio assim, quase de peixe morto, não é? Então a pessoa quando usa drogas, usou psicoestimulante, o olho fica vivo demais. Imaginou às 3, 4 da manhã, está chegando em casa com o olho vivo, não é normal. O corpo está cansado, final de festa ele está com o olho vivo, alguma coisa está errada. E a família, ela deve ser abordada assim, porque muitas vezes o consumo de drogas por parte de um dos seus membros acaba gerando muitos conflitos, quer dizer, muitas vezes os pais acabam vendo aquele filho como o drogado, o problema, e mesmo que esse indivíduo tente parar de usar a droga, muitas vezes a família continua o marginalizando, discriminando. Então a gente precisa, de alguma forma abordando essa família, a gente precisa possibilitar que ele, à medida que ele vá melhorando do consumo de drogas, ele possa reassumir um local ou o papel de um filho e não de um marginalizado, de uma pessoa que vai ser sempre vista como o filho problema ou o garoto problema. Uma outra dica é procurar conversar com um especialista ou alguém que possa ajudar a família a buscar informações sobre o uso de drogas e também sobre locais de tratamento. O Recanto Maria Teresa não é uma instituição religiosa, no sentido exato do termo. Mas no tratamento damos muita importância para a questão da espiritualidade, que nada mais é do que a qualidade do relacionamento que eu tenho comigo mesmo e com aqueles que me cercam. Dependente químico perde total ou parcialmente essa questão, então é necessário que a gente trabalhe não só com ele, mas também com a sua família, esse detalhe da qualidade do relacionamento, do desenvolvimento da espiritualidade. Devemos recuperar os valores que estão um pouco destruídos da família. Aquele jovem que hoje não consegue falar com seu pai, com sua mãe, procure um professor, procure um conselheiro, procure um padre, um pastor, alguma pessoa, um tio, um amigo que possa assessorá-lo. É muito importante que os jovens tenham um ponto de apoio, fundamentalmente nessa etapa de adolescência em que estão descobrindo novos valores e que não sabem como lidar com certas angústias, com certas dificuldades como timidez, e imediatamente procuram, através de outro colega, a droga. A família pode ainda frequentar grupos de ajuda mútua. Assim, caso o dependente não queira se tratar, os outros membros da família podem fazer alguma coisa, procurar ajuda para si próprios. Não adianta tratar um gato como se fosse um leão, é um preconceito.
Mas também não adianta tratar um gatinho como se ele não existisse, é outro preconceito. Um é da negação e o outro do exagero. Os pais exageram os perigos das drogas e os filhos minimizam o prejuízo da droga. Então, para o filho o gato não existe, para os pais o gato é um leão. Então, vamos tomar um cuidado. Tem que identificar, quando identificar, vai estudar sobre a matéria, rastreia todo o processo e aí toma uma atitude. Em geral, essa atitude, procura uma pessoa mais experiente. Pode procurar alguém do bairro que já tem experiência, alguém da escola, profissional. Agora, ir sozinho, vai inventar roda já inventada. Se abra, porque o problema não é só seu. Hoje se fala muito em trabalho de equipe. Não dá para enfrentar um problema sozinho se o incêndio é muito grande. Nós temos que convocar outras pessoas para apagar o incêndio. E drogas na vida do filho é um incêndio. Ele queima a capacidade profissional da pessoa, faz com que a pessoa fique muito limitada, não vai produzir, não vai realizar o seu sonho. Todo dia eu faço um jornal diferente. Todo dia você me assiste e assim a gente vai construindo a nossa relação. E você que é pai, está construindo uma relação legal com seus filhos? Ou você é do tipo que deixa tudo para a mãe fazer? Se você não mostrar para os seus filhos que você está ali do lado, eles vão acabar procurando outros amigos. Podem até pegar um atalho nas drogas. E aí a coisa fica bem mais difícil. Vamos passar essa relação a limpo e seus filhos vão fazer assim para as drogas. Drogas e AIDS. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença infecto-contagiosa causada pelo HIV, vírus da imunodeficiência humana, que ainda não tem cura, mas que pode ser tratada e evitada. Atualmente, a AIDS é considerada uma pandemia, ou seja, uma epidemia que atinge muitos países do mundo. As formas de transmissão são relacionamentos sexuais sem uso de camisinha, sangue contaminado recebido em seringas compartilhadas por usuários de drogas injetáveis ou transfusão de sangue contaminado, e também a transmissão vertical, ou seja, a passagem do vírus da mãe infectada para o filho durante a gestação ou amamentação. Você pode estar se perguntando: o que tem a ver o uso de drogas com a AIDS? A resposta é que pode ter tudo a ver, pois o uso de drogas é considerado um comportamento de alto risco para a infecção pelo HIV. Isso porque os usuários de drogas injetáveis podem se infectar ao compartilharem a seringa, e também pessoas que consomem drogas de outra forma podem se infectar através de relações sexuais sem uso de camisinha. Alguns estudos têm demonstrado que pessoas sob o efeito do álcool, na maioria das vezes, mantêm relações sexuais sem uso de camisinha. Portanto, fique atento. Prevenir ainda é o melhor remédio. Redução de danos e guerra às drogas. Atualmente, a discussão sobre como fazer prevenção ao consumo de drogas e quais são seus objetivos gira em torno de duas concepções: guerra às drogas e redução de danos. A chamada guerra às drogas é a proposta repressiva que tem sua origem no plano de governo dos Estados Unidos.
lema que expressa resumidamente os ideais dessa proposta é o tolerância zero às drogas. Com essa proposta, os Estados Unidos vêm liderando uma cruzada antidrogas com uma política repressiva e violenta indistintamente contra o usuário, o dependente, o traficante e o produtor da droga. Esse país gasta milhões de dólares anualmente em programas com esse objetivo e os resultados não têm sido muito positivos. Muitas críticas têm sido feitas a essa proposta, dentre elas o fato de que, ao ter como resposta a repressão para todos os problemas relacionados às drogas, afastamos a possibilidade, por exemplo, de que os dependentes procurem tratamento, deixando-os assim à margem da sociedade. Além disso, essa proposta não tem conseguido alcançar seus objetivos, ou seja, o da construção de um mundo sem drogas. Eu disse que dependentes químicos vêm ao DENARC. E eles não são presos? Não. Por quê? Porque declarar-se usuário de drogas não é crime. Crime é portar a droga. Isso é muito importante. Então você chegar aqui, a pessoa que cheira cocaína, toma êxtase, fuma maconha, então não há nenhum problema em chegar, doutor, eu sou dependente de drogas, eu cheiro cocaína. Você aqui sim vai ser muito bem tratado, vai ser encaminhado e nós queremos sim a sua recuperação. Já a redução de danos tem como objetivo principal desenvolver ações que visem minimizar as consequências danosas do uso de drogas, tanto do ponto de vista da saúde como dos aspectos sociais. Aceita o fato de que o homem sempre usou drogas e que, portanto, não vai existir uma sociedade sem drogas, mas considera que podemos trabalhar para diminuir os problemas relacionados às drogas. Outros princípios importantes dessa abordagem são respeito às diferenças entre as pessoas e retomada do acesso à dignidade e à cidadania por parte dos dependentes de drogas, principalmente das drogas ilícitas, pois eles acabam sofrendo uma série de preconceitos. Muita gente diz, não, prevenção não funciona, não adianta fazer nada. Não é nada disso. Ela não resolve a questão das drogas, que é milenar e deverá continuar. Não é um problema que vai se extinguir, não é uma guerra, é uma atenção constante a um quadro patológico, a um quadro com aspectos sociais, emocionais, físicos envolvidos, que tem que ter uma atenção também completa, também ampla e continuada. Nos programas de prevenção em redução de danos, a educação é o elemento primordial. Valoriza-se a informação trazida pelos participantes e o especialista não se coloca no lugar de único detentor do saber. Além disso, o formato das atividades é interativo, com estímulo à discussão e com a participação de todos. Corre, cara! Vai, caramba! Gugu, vem! Paulinho, sua mãe. Paulinho! Meu filho, que você faz uma coisa dessa, meu Amanhã eu não filho? faço mais, tá bom? Desculpa. Eu já falei tantas vezes, meu filho. Não é pra sair de casa sem o agasalho. Se você achar normal seu filho fumar maconha hoje, amanhã você vai achar normal crimes muito maiores. Como pudemos ver, é possível haver o tratamento e a recuperação de uma pessoa que se envolveu com drogas. Mas, para isso, é essencial existir um real desejo dessa pessoa em se ajudar a mudar seu comportamento e seu padrão de vida. E é também muito importante o apoio dos familiares e pessoas mais próximas para ajudar esta pessoa a se ver livre das drogas. Eu digo a vocês que estão ouvindo, esse depoimento, e hoje eu me encontro numa clínica internado, graças a Deus eu tive essa consciência e ainda deu tempo de estar aqui, procurando uma ajuda, procurando me manter limpo para ter uma vida saudável, uma vida digna de um homem. Hoje é isso que eu tenho encontrado aqui, e isso só veio de um desejo, de um real desejo
de não usar nada, porque hoje eu descobri que Deus é bom, né? E não preciso mais usar nenhum tipo de substância química ou álcool para mudar o meu humor, né? Para ser feliz, para fazer coisas que eu desejo fazer. Eu estou conseguindo descobrir o valor que a vida tem sem a droga, então eu não vejo necessidade mais de usar droga. Hoje eu me sinto muito mais feliz, careta, assim. Eu me sinto um louco careta, assim. Eu faço palhaçada, tudo, e não preciso mais de usar droga para ficar feliz, né? Eu estou me sentindo muito bem agora de estar podendo ter essa oportunidade. É um milagre na minha vida eu estar vivo hoje, né? Porque tudo que me levou à loucura poderia ter me levado à morte ou para um manicômio também, né? E eu brinquei muito com a minha vida com isso tudo, né? Eu brinquei porque eu estava correndo 24 horas de risco de vida. A realidade é essa. Vocês estão falando com uma pessoa que vocês não conhecem, estão ouvindo uma pessoa que vocês não conhecem, né? Não procurem, evitem. Evitem, porque a saída é muito difícil. Para sair eu tive que sangrar muito, né? De chegar a doer a minha alma. Agora, é aquela velha história mesmo, é evitar o primeiro gole. Pra mim, né, eu vou dizer de mim, pra mim não dá mais essa vida. Assim, não vou dizer que usar droga seja ruim, só que o preço, né, que a gente paga pelo uso, por esse momento de bem-estar é muito alto, né? Não vale a pena, não compensa. Assim como o Plátano mostra que existe a possibilidade de mudança e renovação, devemos nos espelhar também na trajetória vitoriosa daqueles que chegaram ao fundo do poço, mas que conseguiram ressurgir com vontade e perseverança para uma vida normal, sadia e livre das drogas. E hoje eu vejo que tem outras coisas bem melhores que eu posso fazer sem ter que estar alcoolizada, bêbada, caindo. Eu consigo até enfrentar um karaokê sem estar alcoolizada, mesmo sabendo que a minha voz não é boa, né? E eu vou e encaro isso, eu enfrento isso. Ele que é considerado o maior roqueiro do karaokê aqui